Olá, colegas de profissão e a todos que acompanham meu trabalho aqui nas redes sociais. Hoje eu estou dando início ao projeto Quero Saber Doutora, que tem como objetivo inspirar e ajudar pessoas com a minha história e o meu conhecimento. Eu sou a doutora Mércia Maltaroli. O tema do nosso primeiro episódio não poderia ser outro a não ser o início nunca é fácil. E o porquê desse tema? Bom, eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram e teve muitas pessoas me perguntando como que foi trabalhar na área da odontologia e especificamente também como que eu iniciei nas facetas em resina. Vou falar um pouquinho bem breve da minha história, de antes de eu me formar, o que eu fazia e como que eu consegui me formar em odontologia, porque eu acho que isso pode inspirar muitas pessoas com a minha história, que não foi nada fácil. Bom, eu trabalhava como recepcionista em uma escola de natação, que eu trabalhei durante 6 anos e eu sempre tive um sonho de fazer uma faculdade. Aí pesquisando sobre a área, eu vi que a odontologia era algo que me chamava bastante atenção, que eu gostava muito, pelo fato de ser da área da saúde e pelo fato também da gente conseguir trabalhar para nós mesmos. E decidi fazer a faculdade. Eu ganhava pouco, mas eu fiz a prova no Enem, consegui, através do ProUni, 50% de bolsa. Então o valor dava para pagar a minha mensalidade com 50%, né? Que se fosse 100% não dava. Bom, enfim, ingressei na faculdade, iniciei e foi muito difícil conseguir conciliar o trabalho com o estudo, mas graças a Deus eu consegui, me dedicava muito mesmo, ia para a faculdade de corpo, alma e coração, porque eu precisava passar, precisava entender, precisava aprender, porque eu não ia ter outra oportunidade. O que eu fazia, né? Quando era época de férias, eu juntava o meu 13º, quem não é da odontologia talvez não saiba, mas todo semestre a gente tem uma lista de material e a gente não pode parcelar muitas vezes essa lista, porque senão a gente acumula com uma lista do semestre seguinte e todo semestre tem lista de material. Então, além da mensalidade, ainda eu tinha o custo da lista de material. Enfim, meu 13º eu guardava e já dava entrada na lista de material e parcelava o resto em 6 vezes. Fui! Quando a gente chega no 3º ano, a gente tem uma lista de material que o valor dela é bem alto, chega mais ou menos a uns R$7.000. E quando chegou nessa fase foi onde eu me desesperei, porque eu não sabia como que eu ia pagar. Enfim, a gente já fica sabendo mais ou menos do valor dessa lista um pouco antes da gente chegar nesse semestre. E então eu tive a ideia, bom, minha família ela bebe muito, então eu comecei a juntar, recolher a latinha, consegui o dinheiro para dar de entrada na minha lista de material e assim foi. Toda festa que tinha, os familiares também ajudavam, né? Prima, irmã, todo mundo saía recolhendo para me ajudar a juntar a latinha para eu poder vender e conseguir a minha lista de material. E assim foi feito. Consegui passar, então, né, nesse semestre que tinha essa lista de material. E aí, cada semestre parecia que vinha um obstáculo. Depois vinha roupa branca, que roupa branca não é barato. Eu comprava no brechó, porque também não tinha o dinheiro para poder comprar numa loja. E era todos os dias, não podia repetir roupa, né? Porque roupa branca suja. E dei um jeito. Bom, além de, na época das férias, eu trabalhava em 2 empregos para conseguir juntar o dinheiro para pagar essas listas de materiais, como eu falei para vocês. Então não foi nada fácil a minha jornada, mas foi fluindo. Tive pessoas ao meu lado que me ajudou muito, além dos meus patrões. Mas assim, o pior assim de tudo foi no meu último ano de faculdade, que foi quando eu me abalei muito emocionalmente. Eu acho que foi o maior desafio que eu tive assim em toda a minha vida. Eu sempre tive o sonho de estudar, porque minha família é muito simples, minha mãe, meu pai, e eu queria poder dar um futuro melhor para eles. Então, quando eu estava no meu último ano de faculdade, eu decidi que eu ia parar de trabalhar, porque eu não ia conseguir conciliar fazer o TCC e estudar, além de eu já estar muito cansada. Como eu tinha 6 anos de empresa, eu decidi que aquele ano eu só ia me dedicar aos estudos. Bom,
Aí eu decidi descansar até o mês de abril, porque eu tinha que entregar o meu TCC até julho, e assim foi feito. Então, quando chegou em abril, que eu fui decidir pegar os artigos e começar a fazer o meu TCC. No mês de maio, eu recebi a notícia que meu pai tinha falecido e eu estava na faculdade, então faltava 15 dias para eu entrar em prova final. Faltava, na verdade, uma semana para eu entrar em prova final, mas graças a Deus, naquela época, teve a greve dos caminhoneiros, assim, graças a Deus pra mim, né, porque foi algo que eu consegui, um período pra conseguir me estabilizar um pouco psicologicamente para entrar nas provas finais, porque eu não ia conseguir se não tivesse pelo menos esse período de pausa. Então foi assim, a maior dificuldade real que eu passei em toda a minha vida foi perder o meu pai, e bem nesse período que foi algo bem difícil, muito difícil mesmo pra mim, mas enfim, consegui me formar. Pensei muito em desistir, foi uma época que eu entrei em depressão, chorava muito, não queria estudar mais, não queria ir pra faculdade, não tinha mais motivação, mas eu tive pessoas maravilhosas ao meu lado, como a minha dupla da faculdade, que me deu todo o apoio, toda a força, e eu consegui passar por esse obstáculo. Quando eu terminei a faculdade, eu decidi que eu queria ser endodontista. Comecei a especialização, logo em seguida veio a pandemia. Iniciei a especialização em 2019, eu me formei em 2018 e iniciou a pandemia e eu acabei trancando a especialização. Aí vocês me perguntam. Foi através da minha irmã, que também é dentista. Ela falou pra mim que era uma área que estava muito em alta, só que eu tinha muito medo de entrar nessa área por não ter conhecimento, por dominar já a endodontia, por não gostar de aparecer no Instagram. Eu tinha muita vergonha de gravar vídeos, de falar. Isso pra mim também foi um grande desafio. O que me motivou a entrar nessa área foi pensar em tudo que eu estava vivendo ali no momento. Quem trabalha em consultório popular e convênio sabe que a gente trabalha muito, chega a ser aí 12 horas por dia, trabalhava de segunda a sábado, pegava todos os trilhos que vocês podem imaginar, trem, ônibus, metrô, e carregando aquela mala pesada e ganha pouco, né? Infelizmente, essa é a nossa realidade, mas tudo é algo que serve pra gente de aprendizado na nossa vida, né? Foi bom pra mim esse período, serviu muito como experiência, e eu acredito que na nossa vida tudo é fases, né? E eu tive que passar por esse processo, foi o que me fortaleceu aqui até hoje. Eu tinha medo do desconhecido, que eram as facetas em resina. Eu achava que eu não tinha o dom da estética. Eu tinha medo, como eu citei pra vocês, de aparecer nas redes sociais, e eu tinha medo de investir, porque eu trabalhava para os outros. E eu tinha medo desse investimento, de não ter o retorno. Enfim, eu tinha acabado de descobrir que eu também estava grávida. Então, esse também foi um ponto que me deixou um pouquinho travada. Aí a minha irmã decidiu montar um consultório e perguntou: e aí, vamos trabalhar? Vamos trabalhar juntas? E aí eu tive todo o apoio dos familiares, do meu noivo, e mesmo com medo, comecei a pesquisar sobre a área, essa área de estética, porque eu sabia que era difícil a gente conseguir captar pacientes só com endodontia, e era o que eu fazia todos os dias, de segunda a sábado. Eu atuava muito pouco como clínico e era algo muito novo para mim. Comecei a pesquisar sobre a área, conversar com outros profissionais, a ver alguns vídeos e tomei coragem. Então, qual que foi também um dos motivos que fez eu pensar muito? Eu não tinha investimento. Por mais que o consultório fosse da minha irmã, fosse uma sala que eu teria que montar, tinha o custo de reformar, tinha que colocar piso, comprar cadeira, os materiais. E peguei dinheiro emprestado, graças a Deus, consegui pegar o valor com familiar, que eu não tive que pagar juros. Mas hoje em dia, com o meu pensamento, eu vejo que mesmo que se eu
fosse pegar um empréstimo no banco, valeria a pena. E fui. Então o meu noivo colocou o piso junto com o meu padrasto. Fizemos várias cotações de cadeira, comprei uma cadeira usada, porém em ótimo estado. E peguei alguns materiais emprestados da minha irmã, que me deu todo o apoio, e fui. Aí vocês me perguntam, né, aonde veio o conhecimento? Fiz alguns cursos, inclusive o primeiro deles eu fiz com a minha irmã e consegui entrar na área. Foi muito treinamento, fiz por diversas vezes, treinei em manequim, peguei familiares, cunhada, amigo do amigo, peguei muitas pessoas para poder treinar e consegui. Bom, todo o valor que eu investi, graças a Deus eu consegui recuperar em 2 meses. Então em 2 meses o valor que eu tinha pegado emprestado, eu consegui quitar. E além de conseguir fazer toda a reforma na minha sala e comprar o meu material, né? Porque eu tinha pegado muito material, como eu falei pra vocês, emprestado com a minha irmã. Eu vou ler aqui pra vocês algumas perguntas que me fizeram. Quais foram meus principais medos? Bom, como eu falei pra vocês, foram diversos, mas o principal foi... Um dos principais medos que eu tive foi do investimento, foi de ser algo novo pra mim e da internet. Acredito que também seja isso, porque eu sabia que era algo que eu ia ter que começar a sair da minha zona de conforto e começar a divulgar o meu trabalho. Essas foram as coisas que me motivou a seguir essa área. Foi que eu podia trabalhar para mim mesmo, ter tempo para minha filha. Como eu falei para vocês, eu trabalhava muito, então eu consegui ter tempo para minha filha e conseguir faturar aí, né, os 2 dígitos, que é o que a gente tanto sonha, né? Porque a gente estuda porque a gente quer ter uma vida melhor e quer conquistar as coisas que a gente deseja. Então, foi isso. Foi uma das coisas que mais me motivou a seguir nessa área. E hoje em dia é algo assim que eu amo fazer. Então é uma dica aí que eu dou para quem deseja iniciar nessa área. Eu acredito que tudo que a gente for fazer, se a gente fizer com amor e dedicação, sempre a gente vai ter resultado e vai dar certo. E muito esforço também, porque nada é fácil, na verdade, né? Então, as facetas em resina, ela exige muito treino. Então, se a gente treina, a gente consegue chegar no nosso objetivo. Não adianta a gente querer fazer as coisas sem nenhum conhecimento. Então, fazer cursos, treinar, muito treinamento, que a gente consegue chegar no resultado que a gente quer. O que a gente não pode é a gente estacionar ali e achar que as coisas caem do céu, que não caem. E eu fui com a cara e com a coragem e, graças a Deus, deu certo, muito certo. Hoje em dia eu vejo que se eu não tivesse tido essa coragem, era pra mim estar no mesmo lugar onde eu tava, né, estacionada lá. E graças a Deus eu tive essa ajuda aí, né, essa ajuda principalmente da minha irmã, que fez eu mudar completamente a minha visão. Hoje em dia, 80% dos meus casos no consultório é a estética, é as facetas. Continuo sim fazendo endodontia, porque é algo que eu também amo muito. A procura maior hoje em dia é da estética. Então, felizmente, né, claro, porque é algo também que eu gosto muito de fazer, que tá muito em alta, e eu consigo trabalhar com as duas coisas que eu amo fazer no consultório e trabalhando para mim mesma. Então, o que eu quero chegar com esse vídeo? Além de motivar as pessoas, né, que desejam, não só as que já estão ingressadas na odontologia, que querem iniciar na odontologia estética, como aquelas pessoas também que querem iniciar na odontologia, que querem iniciar a faculdade. Falar pra vocês que vocês nunca devem desistir do sonho de vocês, mesmo quando alguém falar que vocês não são capazes. Porque quando eu decidi entrar na odontologia, eu ouvi muito isso. Ah, mas pessoas que não têm condição viram dentista. Isso é mentira. Quando a gente tem força de vontade, trabalhando com honestidade, a gente consegue sim. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa aí, vocês deixam no comentário. Se vocês quiserem saber como foi minha trajetória também na endodontia,
quantia. É só vocês deixarem no comentário que eu gravo outro vídeo pra vocês. E essa é a minha história e é o que eu falo pra vocês, que vocês podem tudo, vocês só não podem ficar parado, porque a gente tem que fazer acontecer para as coisas darem certo. A gente tem que ter coragem. Deixa seu comentário e até o próximo vídeo.